Fala aí para mim se estiver aparecendo tudo bonitinho. Aparecendo, professor. Maravilha, gente. Então sejam muito bem-vindos aí à aula de gestão de riscos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é riscos dentro de uma empresa, o que são riscos financeiros. Vamos entender um pouquinho sobre o que é essa concepção de risco e tentar arrumar algumas estratégias aí para poder mitigar esses riscos, né? Diminuir esses riscos. Então, eu espero que vocês aproveitem aí. Caso tenha dúvida, por favor, chamem, né? E vamos partilhar experiências aí entre a gente também. Vamos aproveitar esse momento para a gente poder conversar um pouco, entender às vezes o que aconteceu com um, aconteceu com o outro, os que já trabalharam aí conseguem dar um parâmetro também sobre esse assunto. Por isso que é um tema que eu acho muito bacana, porque como cada um já passou por uma experiência de vida aí, de mercado, a gente sabe o que é risco, já consegue entender um pouco melhor sobre isso, consegue, às vezes, observar uma explicação teórica do assunto, fazendo o conceito prático. Se for falar sobre conceito prático de risco, amigo, a gente vai ficar aqui até ano que vem só falando sobre problemas que eu tive aqui em algumas empresas que já trabalhei, e algumas questões que foram surgindo. Mas vamos, então, primeiro entender o que é risco, né? Entender o que seriam os controles e entender o que seria compliance. Então, são termos aí que a gente vai utilizar durante toda a aula de hoje. Vamos primeiro entender que risco é uma ameaça ou perigo determinado ou determinada ocorrência que pode prejudicar o atingimento de objetivos ou arrecadar em perdas, né? Então, a gente entende que risco é tudo aquilo que vai atrapalhar você de alcançar o objetivo ou que vai, porventura, destruir algo que está sendo alicerçado como objetivos, tá? Então, a empresa toda, ela acaba tendo ali muitos riscos que acontecem, e são riscos que são de diversas naturezas, a gente vai entender algumas naturezas agora, mas a empresa em si, ela vive já pensando em mitigar riscos. Qualquer empresa que você for, tem já uma preocupação de conseguir manter ali os riscos, se não excluídos, ou minimizados o máximo possível, né? O controle define-se como um conjunto de atividades que procura assegurar que os objetivos de um determinado processo sejam atingidos, e aqui entra numa das questões administrativas mais interessantes, que seria você observar e controlar as informações que são geradas e os processos que estão acontecendo para evitar que eles entrem em risco ou em um tipo de colapso. O controle, só para a gente poder relembrar, a gente já falou sobre isso quando a gente começou a estudar administração financeira. A gente conversou um pouquinho sobre planejamento, organização, direção e controle desses 4 itens. Esses caras é que formam a administração. E você tendo controle, você consegue minimizar os problemas que pode gerar risco à sua empresa. E o compliance, essa área de direito, né, ela é uma área que visa agir de acordo com as regras e normas internas e se está em conformidade com leis e regimentos externos ou internos. Então, compliance é uma área da empresa, uma categoria de departamento da empresa que visa a legalidade dos processos. E é necessária, o compliance existe para poder manter a empresa nos rumos certos. Por uma questão óbvia, você pode fazer mutreto com quem você quiser, só que a sua empresa ela tem um valor, e o valor é de mercado. Se não tiver tudo certinho, a sua empresa começa a perder valor de mercado, começa a perder confiabilidade, e ninguém mais quer negociar com você, nem seu cliente, muito menos os seus fornecedores, muito menos os seus investidores. Então, você precisa ter uma área que garanta a legalidade dos processos, e essa área a gente chama de compliance. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vocês vão me falando aí, gente. Vocês estão conseguindo acompanhar? Se estou falando muito rápido, por favor, vão me direcionando aí. Vocês estão me ouvindo bem ainda? Eu não consigo ver chat, tá, gente? Eu estou perguntando porque teve uma vez que eu fiquei 10 minutos falando e ficou só gravando lá. Estão me ouvindo bem? Não, tá tranquilo, professor. Dá pra te ouvir bem, sim. Beleza, por favor, vai me falando, tá, Luiz? A Luiz falou comigo, não foi? Ou foi o William? Não sei. Bom, vocês vão me... Foi o William. Foi o William, então tá bom. Vai me falando aí, tá, gente? Bom, seguinte. Então, nós elaboramos, por questão de riscos, a gente tem algumas linhas de defesa que permitem você fazer algumas questões ali de forma mais imediata a mesmo algo que seja específico. Então, a gente elabora dentro das empresas 3 linhas de defesa para poder evitar que o risco aconteça, certo? Logicamente, a gente tem mais outros controles, mas as primeiras linhas acontecem dessa forma. A primeira linha de defesa são a gestão de processos e negócios, ou seja, você tem ali alguém responsável pela gestão diária de processos, de riscos,
e definir ali ações de mitigação, ou seja, aquelas ações que vão minimizar aqueles problemas. A primeira coisa é você ter ali uma gestão diária de processo, observar cada processo, ver onde tem falhas de processo, readequar processos para evitar qualquer tipo de risco para a sua empresa. A segunda linha de defesa é sobre gestão de riscos e conformidades, ou seja, um responsável pelo monitoramento da primeira linha de defesa, né? Implementação da primeira linha de defesa, auxiliando no desenvolvimento de processos e controles. Então, aqui nessa segunda linha de defesa, a gente está trabalhando mais com o monitoramento dessas linhas. Ou seja, você vai criar práticas e vai criar estratégias para que você possa monitorar processos que já estão em andamento. E, se necessário, recriar processos. E a terceira linha, a gente chama de alta administração, faz avaliações independentes quanto à eficiência e eficácia dos processos e controles. O que a gente chama de auditoria interna. Seria uma forma de você, de fato, autenticar o que está acontecendo dentro do seu processo, dentro da sua empresa. E nessa auditoria interna, geralmente é feita aí uma análise de compliance para ver se dentro do que está sendo produzido está legalmente dentro das normas técnicas. A gente pode aproveitar aqui para poder falar, por exemplo, sobre normas ISO 9001, ISO 9000. São várias ISOs que a gente tem aí disponíveis que regulamentam a legalidade do processo dentro de uma empresa. Inclusive, a legalidade financeira também, ela é auditada nesses momentos. Por isso que a gente tem que ter aqueles controles financeiros em ordem, os demonstrativos contábeis, tudo isso pode passar por uma auditoria interna. E, às vezes, passam por auditoria externa quando se há um interesse de investimento na empresa. Tá? Então, também existe isso. Os tipos de riscos mais comuns, tá? Existem riscos em todos os níveis, é bom a gente entender isso. O primeiro nível estratégico, seria as pessoas que vão planejar e planejam muito mal as questões. Outro risco seria risco operacional, aquele risco que surge nos processos administrativos da empresa. Então, no nível de operação, no nível ali das transações, o funcionário pode inverter uma operação, pode passar desapercebido, pode deixar de registrar alguma informação, isso tudo acaba influenciando aí diretamente no todo, né, da sua empresa. Então, pode ter riscos que são operacionais. Os riscos socioambientais também têm que ser levados em conta. Os riscos fiduciários, aqueles que permitem troca dentro das empresas, trocas ou de mercadorias, ou mesmo de insumos, tudo isso também são riscos que têm que ser levantados. Os riscos de subscrição, ou seja, algo que pode se subscrever de acordo com o tempo, um processo legal que pode perder validade por conta de tempo, também é um risco para o seu negócio. Risco de crédito, esse aqui é o tempo todo, a gente tem que estar controlando aí a gestão financeira, controlando a conversa com os bancos, para poder sempre permitir uma linha de crédito que seja aí, razoável e atenda isso ali que foi estabelecidos entre rentabilidade e também o poder de aquisitivo da empresa, né? O risco de liquidez, aquele risco de você ficar dinheiro para poder articular todas as suas demandas e suas necessidades. Risco de mercado, aquele risco que influencia diretamente na análise desse mercado, aquele risco que pode existir, por exemplo, das suas ações ficarem abaixo do que você esperava. Às vezes tem algum fator ali climático, fator econômico, fator político que vai influenciar nas ações e no valor dessas ações, então existe o risco de mercado. Risco de reputação, gente, esse aqui, qualquer coisa pode acarretar em risco para a reputação da sua empresa, às vezes uma fala mal falada, às vezes um escândalo, às vezes uma cobrança ilegal. Hoje em dia, com a internet, a gente tem aí várias operações que focam muito na reputação da empresa, isso também pode acabar afastando clientes e investimentos, tá? A gente tem aí o risco de contágio, risco de atualização, riscos legais, e aí os riscos legais são toda a parte legal que pode mudar uma lei, pode mudar uma ordem de alguma coisa, e os riscos são outros diversos que podem surgir. Tá? Então, nós temos aí uma matriz de riscos enorme. Cada um desses riscos tem que ser analisado, avaliado e feita a percepção do impacto que esse risco pode ter para a sua organização. Por que gerenciamos riscos? Essa pode ser uma pergunta muito interessante. E aqui tem a primeira coisa por conta dos mercados globais. Então, se você quer estar dentro do mercado, se você quer que a sua empresa tenha relevância, você precisa, de fato, avaliar riscos, gerenciar os riscos que acontecem para mitigá-los ou para poder eliminá-los. Sofisticação das operações e produtos mais complexos. A gente percebe
e quanto mais o tempo passa, mais os processos se tornam complexos, às vezes se tornam burocráticos, às vezes eles se tornam necessários, autenticáveis, às vezes você precisa ter mais de uma pessoa assinando um documento para poder ter validade. Então, tudo isso tornou os processos de operações financeiras que eram simples em algo extremamente complexo. Por isso que é importante você gerenciar risco, justamente para que você tenha aderência nesses processos, e para que o seu produto possa ter aí, essas operações de produtos possam ter aí condição de atender a nova demanda de mercado. O uso e a disseminação da tecnologia da informação, obviamente, os sistemas de informação, é uma área magnífica, uma área sensacional, ela tem aí essa função de estabelecer parâmetros e normas dentro de sistemas que permitam a autenticação de processos. Então, os processos automatizados, eles têm aí um ganho muito grande de mercado. Hoje as empresas todas funcionam baseados em ERPs ou CRMs, são sistemas que têm essa função de trabalhar com os dados e com as informações, gerando resultados, e por conta disso, sua empresa também acaba necessitando entrar no mundo aí da tecnologia da informação. E por isso, você acaba tendo que gerenciar mais riscos também, porque a partir do momento que você tenha dados dos seus clientes, você tem responsabilidades com eles, e a partir daí, você tem que tomar uns certos cuidados. Concorrência e mercados mais dinâmicos, sem dúvida nenhuma. Se você quer estar no mercado, você tem que controlar risco, porque o seu concorrente, ele está aí no mercado também, e é uma coisa que acontece de maneira muito dinâmica. Então, você precisa gerenciar risco para você poder ter competitividade dentro do mercado. Os órgãos reguladores e a regulação são prós, inclusive na parte financeira a gente tem aí uma auditoria da Receita Federal assim absurda dentro das empresas, o número de pagamentos de impostos que existem são gigantes para o empresário, então você tem aí que cuidar dos riscos justamente para que você possa manter uma regularidade dentro dos seus processos que sejam legais, e a necessidade de alinhamento entre a gestão de risco e planejamento estratégico, justamente porque brasileiro tem uma mania, e isso é nosso, tá? De refazer. A gente refaz muito. A gente pensa no problema depois. Então, às vezes, o próprio planejamento de risco, ele não envolve muito o planejamento estratégico. As pessoas elaboram uma estratégia, mas não se preocupam, não se declinam aí em pensar nos riscos para aquele planejamento acontecer. Então, essa necessidade de alinhar esses dois temas, né, a gestão de planejamento estratégico, a gestão de risco, ela é uma necessidade, e por isso que a gente precisa gerenciar o risco já pensando desde a base, para que quando você tenha uma ação, ela possa ser mitigada aí de uma forma rápida, ou tenha uma resposta rápida ao incidente, ao risco que pode acontecer. Alguns eventos conhecidos para que a gente possa entender como um problema de risco é importante, tá? A Sadia em 2008 perdeu aí, teve impacto de 2 bilhões na sua receita, né, com a perda de derivativos, né? Então, se tivesse feito um planejamento financeiro, um planejamento estratégico bem interessante. A Parmalat de 2010, por desvios e falta de gestão de risco estratégico, tem um prejuízo aí de 60 milhões de reais. A Volkswagen, por falsificação na emissão de poluentes, ou seja, por dar um jeitinho aí nos seus relatórios de impacto de poluentes, teve um problema aí de 1 bilhão de reais, né? E teve aí uma condenação em primeira instância já por conta de falsificar a documentação. Então, a compliance acabou pegando aí, os órgãos que são fiscalizadores acabou pegando, e teve 1 bilhão de prejuízos, né? Inclusive, a fábrica aqui no Brasil foi embora. Os bancos, em 2018, tiveram que indenizar poupadores por perdas de planos econômicos de 1980 e 90, né? E teve aí 2 bilhões de reais aí que foram perdidos aí por conta dessa indenização em cálculos de poupança. Isso foi homologado pela STF com um acordo coletivo. Então, os bancos privados tiveram esse impacto aí direto em suas contas. Então, você percebe que tudo isso aqui podia ser feito, podia ser evitado com planejamento estratégico de risco. E qual que é a estrutura, para a gente poder entender melhor, a estrutura de gerenciamento de risco? Então, a gente tem que ter uma estrutura que seja compatível com o porte, com a complexidade dos produtos, dos serviços e dos processos da empresa. Então, você vai fazer um planejamento estratégico de risco pensando em algo que seja isso, sendo que sua empresa é uma empresa pequena. Então, você vai fazer de acordo com a relevância, com a ideia e com a proporcionalidade do tamanho da sua empresa.
maior for sua empresa, mais riscos ela vai correr. Quanto menor for sua empresa, menos riscos ela vai correr. Mas, às vezes, o impacto do risco é sentido mais na empresa que é pequena do que na empresa muito grande. Então, tem que ver também o nível de risco que a gente está conversando. A proporcional a dimensão e a relevância da exposição aos riscos, né? Então, logicamente, a estrutura tem que ser proporcional à exposição que esse risco tem. A adequação do perfil de risco da empresa, então, é uma forma de você mitigar o gerenciamento de risco. Então, você vê qual é o perfil da empresa e quais riscos que ele pode estar correndo. E ser capaz de avaliar questões econômicas e financeiras e avanços tecnológicos que podem afetar de maneira adversa o alcance dos objetivos da empresa. Então, as questões financeiras também entram, de fato, no gerenciamento de risco, porque, geralmente, os riscos, quando a gente fala de gestão financeira, são os riscos de liquidez, aqueles riscos de que você não tem a condição de arcar com as suas contas, né? E aí a gente tem aqui uma forma de você trabalhar com os objetivos e os monitoramentos da gerência de risco. A primeira coisa que você precisa fazer são a identificação desses riscos. Então, a gente pode ter riscos aí que são riscos inerentes, riscos de tecnologia, riscos de fraude ou riscos de compliance, de estar ilegal. Como que você trabalha isso? Identifica primeiro, a partir da identificação, você avalia a magnitude, a probabilidade, o impacto, ou seja, o tamanho disso e a condição que isso pode acontecer e qual vai ser, de fato, o impacto que vai acontecer. A resposta a esse risco, o que você vai fazer? Primeiro, a aceitação que existe esse risco, o compartilhamento entre as partes que falam sobre esse risco, mitigação, o controle interno para poder diminuir esse risco. E a partir daí se elabora o chamado plano de contingência, que é a resposta àquele risco. Tudo bem? Para que você possa entender o ciclo, então, fechado do gerenciamento de risco, a gente tem que identificar, analisar, planejar, rastrear, monitorar e controlar. E aí a gente vai fazer algumas coisas nesse meio do caminho, que seria antecipar aquilo que pode dar certo e que não pode, decisão do que é relevante e do que não é relevante, planejar as ações corretivas, planejar e trabalhar com as ações de rastreamento, onde você localiza esses riscos, e correr e partir para a correção desses desvios ali. Então, quando você identifica, analisa, planeja, rastreia e controla, você tem condições de dar uma resposta rápida aos incidentes, aí, aos riscos da sua organização. Então, acho que esse gráfico aqui é muito interessante, porque ele fala, a gente pode fazer algumas análises em cima deles. A primeira coisa, quando a gente fala sobre fases de gestão de risco, é identificação. Isso é a primeira coisa que a gente falou agora há pouco, é o que se trabalha. Identificar os riscos e compreender algumas de suas características para uma análise melhor. A partir do momento que você analisou, eu passo por uma ideia de análise qualitativa, a qualidade daquele risco, ou o impacto na qualidade, e uma análise quantitativa, ou seja, quando você começa a investigar precisão numérica sobre aquele risco. Depois eu planejo respostas e eu monitoro esse risco para poder ver até onde ele pode existir. Eu posso ter riscos aí que vamos trabalhar nos níveis primários, nos níveis secundários, nos níveis residuais. Todos eles vão estar trabalhando aí para que você possa verificar qual que é o parâmetro, qual que é a ação, qual que é o nível desse risco que vai estar trabalhando. E a gente geralmente trabalha com um parâmetro fixo, que é a ISO 31000. Ela vai falar especificamente sobre gestão de risco, então eu aconselho vocês a darem uma olhadinha, e vai determinar se o risco é baixo, se o risco é médio, ou se o risco é alto. E para isso a gente usa uma matriz de risco. E é essa matriz que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho aí na atividade. Então, o que você precisa fazer para poder trabalhar em uma matriz de risco? E é o que eu quero que vocês hoje façam um exercício. Espera só um pouquinho. Deixa eu só aprovar alguém aqui para entrar. Seja bem-vinda, Roseli. O que eu quero que vocês... vocês estão vendo a minha tela de novo? Tranquilo aí? William, me conta aí. Estamos sim, professor. Beleza. O que vocês começam a observar na matriz de risco? A matriz de risco eu preciso saber, a primeira coisa é a probabilidade, essa parte que a gente trabalha aqui, ó, a probabilidade desse risco acontecer, tá? Que é entre raro, improvável, pouco provável, muito provável, quase certo, tudo bem? E o impacto desse risco na sua organização. E aqui, amigos, eu preciso olhar cada um dos processos da minha empresa. Cada um deles cabe dentro dessa matriz. E aí eu posso trabalhar com alguns níveis nessa matriz. Que é extremo, alto, moderado, baixo ou irrelevante.
E a partir daí eu vou classificar esse risco e aí eu posso definir o que aconteceria dentro dele. Se ele vai ser insignificante, pouco significante, significante, muito significante, pouco crítico, cadê o outro? Crítico ou muito crítico. Eu posso determinar isso de acordo com os processos que eu vou trabalhar. Com a matriz de gestão de risco, você consegue fazer uma análise visual dos problemas da sua empresa e como você pode classificá-los. E a partir dessa matriz, você pode trazer respostas a esse risco que está acontecendo. Tem riscos, obviamente, que você significantes ou pouco significantes. Apesar de você ter aí como parâmetro tentar excluir qualquer tipo de risco da sua empresa, existem riscos que você vai simplesmente diminuir. E todo o trabalho é você tornar um risco que pode ser muito crítico em algo pouco crítico ou algo que seja pouco significante. E você ir descendo esses níveis até que o problema ou seja insignificante ou que ele nem exista. Então, é um trabalhinho grande, tá? Vocês têm que trabalhar com esse tipo de matriz para poder trabalhar com gestão de risco, justamente para que você possa mitigar esse risco. E agora você só consegue mitigar, você consegue diminuir ou excluir algum risco se você souber qual que é esse risco, qual que é a probabilidade desse risco existir, qual que é o impacto desse risco na empresa e como que você pode, de fato, excluí-lo. Né? Então, como você, a partir do momento que você identifica, como você pode ir diminuindo a sua classificação ou até mesmo excluindo esse problema da frente. Tá? Então, o que se faz na gestão de risco? Se mapeia o risco e aí se pensa em formas de você trazer respostas. E a estrutura de gestão de risco geralmente trabalha com algumas questões que são relevantes, certo? A primeira coisa que você precisa entender é que a gente pode trabalhar com estratégias, objetivos, metas estabelecidas e geralmente são feitas pela alta gerência ou alta administração da empresa. Depois se define também o apetite de risco, seria o mapeamento desse risco, passa-se para a governança, que vai fazer de fato a mensuração desse risco, que é a identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte se necessário, controle e mitigação. São as fases que a gente trabalha na governança para poder tirar o risco da frente. Os riscos mais relevantes que nós temos aí, no caso da parte financeira, é o risco de liquidez, o risco de mercado, o risco de crédito, o risco operacional e os demais riscos que vão fazer toda a disseminação aí da necessidade. A gente também tem que lembrar da parte de compliance, que é a parte de normas, processos e controles adequados ao porte da empresa e ao auxílio dos sistemas de informação adequados à dimensão e composição dos tipos de exposições dessa empresa. A partir dali, eu tenho uma condição de fazer metodologias e modelos documentados para trabalhar com essa gestão de risco, trabalho com a rastreabilidade e parto para o princípio e objetivo legal, que é a transparência. Eu não estou dizendo que eu não tenho risco, eu não estou dizendo que eu não tenho problema, mas eu deixo tudo às claras para que as pessoas e os órgãos possam fiscalizar da melhor maneira possível. A partir daí, eu consigo trabalhar uma estrutura de risco para que eu possa estar adequando a minha empresa aos processos, certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre risco financeiro, né, gente? A gente falou aí sobre os gerais, de uma maneira geral, mas a gente também tem os riscos financeiros. Eles geralmente são atrelados a incertezas e a retorno de um investimento, tá? Então, só para poder definir para vocês, deixa eu só apagar isso aqui. O risco, na verdade, para a parte financeira é a probabilidade de perda ou ganho em uma decisão de investimento. Então, quando a gente fala sobre risco financeiro, está falando sobre perder ou ganhar dinheiro em um risco financeiro, ou então ter um retorno necessário de investimento. Geralmente tem relação direta com o nível de renda de investimento. Quanto maior o risco, quanto maior o potencial de renda do investimento. Então, quanto mais você investe, mais risco você corre. Isso é uma tendência natural. Se você investe numa coisa só, você tem essa probabilidade de ter aí alguns problemas. Por isso que hoje em dia as cadernetas de investimento são bem diversificadas. Você investe um pouquinho em cada coisa para o seu risco ser distribuído. Então, isso é muito comum, as empresas investirem em vários segmentos para poder minimizar os riscos e ter um retorno maior. Definições que são legais aí. O risco do mercado financeiro pode ser entendido como a probabilidade da perda em razão de uma exposição ao mercado. Obviamente, o mercado é dinâmico, portanto,
as perdas podem acontecer pela exposição desse recurso dentro do mercado. As perdas no mercado financeiro podem decorrer de diversos eventos, principalmente aqueles relacionados às variações. E aqui a gente tem algumas variações que a gente pode mencionar, como taxa de juros e nos preços de mercado, que são relacionados diretamente com aquela palavrinha que a gente já estudou chamada inflação. Desde que o risco não possa ser eliminado, é essencial que sejam dadas medidas para minimizá-los. E isso a gente entendeu durante todo esse contexto aí. A importância da gestão de riscos financeiros. A gestão de risco é importantíssima para cumprir o cumprimento dos objetivos da organização e para diversas outras questões, porém, existem 3 pontos que vale a pena destacar. Né? Vamos destacar 3 aqui que são importantes. A primeira dessas é identificar a exposição da empresa a riscos e identificar seus aspectos mais frágeis. Aqui vem aquele mapeamento que a gente acabou de falar lá em cima. Minimizar perdas financeiras, e aqui a gente tem que fazer alguns controles para poder fechar a torneira do dinheiro e assim manter a empresa funcionando, que foi o que a gente tratou nas aulas anteriores, e imunizar o capital da empresa, ou seja, transformar o seu capital imune aos problemas que podem acontecer da variação financeira. Ou seja, investir apenas aquilo que você tem condição de investir para manter a sua empresa funcionando. E isso torna ali um investimento algo muito mais tranquilo, porque é um dinheiro que você não precisa contar exclusivamente com ele para poder trabalhar. Exemplificação de risco. Em situações de risco, espera-se vários resultados possíveis e probabilidades determinam o que pode acontecer. Então, é feito alguns estudos, né, com probabilidade, que tem a intenção de trabalhar entre graus de sucesso ou graus de fracasso, e para a gente poder trabalhar com a incerteza, geralmente entre 0,5 e 50, os valores eu vou mostrar isso para vocês no gráfico daqui a pouquinho. Um exemplo de risco que existe é a taxa de juros, de do produto do consumidor, ou seja, o consumidor não gostou daquilo que você produziu. E também existe risco de você aplicar errado uma aplicação financeira, algo que você tem um retorno e você não tem. Então, esse também pode ser um tipo de risco. Como eu falei para vocês anteriormente, riscos mais comuns aí no mercado financeiro são os riscos operacionais, os de liquidez, os legais, os de câmbio, os de créditos, de mercado, os riscos governamentais, por segundo uma lei, e as variações de taxa, que geralmente trazem um impacto direto aí para a variação de juros. As fontes de risco, e aqui é da onde pode surgir o risco. Observe isso com atenção, porque são vários locais que podem surgir aí alguns problemas de mercado. O risco de negócio, que é a incapacidade de cobrir os seus custos operacionais, ou seja, a falta de insolvência. O risco financeiro, que é a incapacidade de cobrir as obrigações financeiras. Os riscos da taxa de juros, quando as taxas estão elevadas, taxa de juros. Risco de liquidez, que é a dificuldade de você liquidar um investimento, né? Então, você tem dificuldade de manter esse investimento algo líquido, algo que tenha movimentação. Riscos de mercado, que vem naquela famosa aí da oferta e da procura, né? Então, isso pode reduzir o valor de um ativo, consequentemente, atrapalhar os seus investimentos. Riscos de eventos, então, tem aí fatores de contingência, proibição de vendas, pandemia, por que não? Pode ser aí um evento que atrapalha, que pode ser uma fonte de risco, algo que eu estava conversando muito com uns alunos da outra faculdade, ele está falando, como que você se prepara para o impossível? Você tem como preparar para o impossível? Você consegue mensurar o que é impossível de acontecer? Pois bem, a pandemia era impossível, até que surgiu o que aconteceu. Então, a gente tem que pensar, às vezes, assim, eu não estou dizendo para vocês ficarem abilolados, acho que não tem outra palavra. Não estou pedindo para vocês ficarem, assim, dramáticos com risco, mas imaginem situações. Imaginem situações, as situações podem, de fato, vir a acontecer, porque os eventos podem ser diversos. A gente tem eventos que são naturais, tem eventos de cunho culposo, as pessoas têm intenção de fazer aquilo ali, e você tem eventos ali de riscos de cunho doloso, aqueles eventos que podem acontecer por maldade mesmo, a pessoa teve intenção de prejudicar. Então, os riscos são diversos, os eventos também podem ser classificados de diversas formas. Riscos de taxa cambial, e aqui a gente tem um problema da flutuação de preços, né? Cada moeda tem o seu preço, e esse preço pode ser alterado, pode valorizar ou desvalorizar, então isso também pode ser um grande risco aí para a empresa. Risco do poder de compra, que pode ser causado diretamente pela inflação, e risco fiscal, que é quando você tem uma lei alterada, uma fiscalização, uma lei fiscal que foi alterada, ou então elevada uma tributação. Então, quando você tem uma aprovação de uma lei no Congresso que mexe diretamente na rentabilidade das empresas, geralmente você tem um risco fiscal estabelecido.
E o risco diversificado é a estratégia que existe hoje nas empresas para poder diminuir os riscos em apenas um segmento. É o risco específico de uma empresa ou setor que pode ser diminuído através de compra de ativos de empresas em outros setores econômicos. Né? Então, aqui a grande sacada das pessoas foi: eu não vou colocar todos os ovos em uma cesta. Eu vou investir em pequenas partes de vários segmentos para que o meu investimento seja algo com menor risco e maior rentabilidade. Então, a estratégia foi aplicar um pouquinho em cada coisa. Ocorrem situações extremas como com possíveis alterações em políticas econômicas ou forte influência governamental. E aí, para isso, é feito aí um investimento em carteiras, que é uma forma de diversificar o risco. Tá? Então, quando você for investir em alguma coisa, minha sugestão para a vida, e é o que melhor funciona, é você investir em partes de cada coisa, em vários segmentos, para que você não coloque todos os seus ativos em uma coisa só. Aí a gente pode também trabalhar com alguns níveis, né, de risco. Quando você tem o risco que é diversificado, né, que então isso acaba diminuindo a distribuição de investimentos, né, então você acaba tirando de um lugar só e colocando em vários locais, e o risco não diversificado, aquele que você de fato está investindo apenas em um segmento. Então, toda vez que você tem um risco não diversificado, você tem essa dificuldade que seria ali as perdas que são mais comuns. E com riscos diversificados, você tem aí uma melhor distribuição desses investimentos. E aqui a gente vai trabalhar também um pouquinho sobre alguns tipos de riscos ali. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com riscos diversificados, que vai te permitir um maior controle ali do seu investimento. Isso a gente trabalha com um desvio padrão, né? Então, você consegue sair um pouquinho desse problema. Você tem ali no risco de total de ativos, que seria a quantidade de ativos que você está atuando dentro dessa malha de riscos, né? E você também tem os riscos que são sistêmicos, riscos de mercados, os não diversificados, e esses ficam aí na base desses investimentos, porque eles, de fato, eles devem acontecer por conta do negócio da sua empresa, porém, você pode trabalhar investimentos reais aqui, e os investimentos totais pode passar por esse nível de cima para você poder diversificar. E assim você faz uma boa política dentro da empresa. Ou seja, o seu segmento está definido, mas você também pode investir em outros segmentos também. E a avaliação de risco é uma forma que a gente tem aí de fato, fazer a análise do que pode ser investido e do que não pode ser investido. E para isso, a gente trabalha com alguns parâmetros, como o período que for analisado, o ganho, a perda e a relação entre o ganho e perda. Então, quando você faz essas contas, você sabe mapear isso aqui, é visual na Bolsa de Valores, você consegue, por exemplo, se for investimento em Bolsa, verificar se vale a pena você trabalhar numa empresa que em 5 anos teve um ganho de 196%. Ou se vale a pena você trabalhar numa empresa, investir numa empresa que o seu ganho foi de 4,2% em 5 anos e a sua perda foi de 28,2%. Então, você consegue mitigar a partir de dashboards ou de relatórios visuais como que funciona a relação entre perda e ganho de cada empresa para você poder aplicar os investimentos. E é olhando para um negócio desse que se investe, se compra ação, se vende ação diariamente nas empresas. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado aí. Eu vou abrir agora para a gente poder fazer perguntas aí. Vamos conversar um pouquinho aí agora. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tranquilo? Beleza. Então, se está de boa, fico muito feliz. Que bom que vocês tenham curtido aí. Gostaram do tema? Acharam legal? É bacana, hein, professor? Mas esse negócio é bem complicado, hein, meu? Oi? É bem complicado isso daí, hein? É um pouquinho, né? Mensurar risco é danadinho, cara, mas vale a pena, sabe? Dá trabalho, tem equipes aí de empresas que ficam focadas só em risco, em gestão de risco, mas é o que permite que a gente tenha aí uma condição de fluência de liquidez da empresa, né? Então é o mal necessário, né? Se a gente tivesse isso aplicado em pequenas empresas, certamente a gente não teria tanta empresa fechando. Então, a minha dó sobre isso, justamente, é a gente ter essa questão. Ô, Isa, pode sim, fica à vontade, viu? Fique à vontade. Lá na companhia, essa questão de risco lá tá bem forte, né? Até por causa da inadimplência, entendeu? Então, o financeiro hoje tá muito criterioso, sabe? Até
se os sócios têm um atraso na conta de luz, a JBS já consegue identificar, e aí já é um risco que põe dentro do CNPJ também, sabia? A JBS passou muito problema, né, cara? A gente está falando aqui de uma empresa que passou por investigação, passou por um monte de coisa, né? Ah, sim, Então, mas em questão disso já passou, né, professor? Isso daí foi em 2018, 2016. sim, mas olha a situação. Isso. Uma situação política, uma situação de compliance, né? Ah, E colocou a empresa em evidência, quase teve problema com alto escalão, agora existe subsídio do governo para que mantenha a empresa funcionando. Essa que é a verdade do que sobrou das empresas da Lava Jato, né? Então, se não tiver tudo certinho, imagina, já teve problema de novo. O maior medo do pessoal que assumiu empresas que passaram por um processo público, né, de investigações, é justamente manter tudo o mais certo possível para poder não ter problema, né? que no São entanto, poucas as que sobreviveram, né? uma das exigências dos acionistas foram a introdução do compliance, né? Pois é, tem que ter, né? Fazer o quê? Bom, então, gente, agradeço aí vocês. Aí, falar comigo, Isa, você fica um pouquinho, então a gente conversa agora, tá bom? Agradeço, então, vocês aí pela aula de hoje. E qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp, pode olhar. E a ideia hoje é o seguinte, é mapear os riscos da empresa que vocês criaram, né? A Roseli criou uma empresa maravilhosa ali, que a gente conversou da outra vez, a Isa também, o Luiz também pegou o exemplo de empresa que ele gostaria de criar, né? Então, a ideia hoje é vocês mapearem riscos que você pode trabalhar observando a matriz de risco. Observem riscos da sua empresa, né? Não precisa colocar todos, mas coloca um pouco dos riscos que podem existir e como que você pode estar trabalhando para poder diminuir esses riscos ou mitigar esses riscos aí com o tempo, tá bom? Essa é a ideia do exercício de hoje. Mas a ideia mesmo maior é você mapear. Mapeou, você consegue identificar. A partir dali, você vai começar a ter ideia de como resolver, tá bom? Agradeço a participação de todos aí e fico à disposição, tá bom? Boa noite para vocês. Valeu, professor. Abração.